Mateus 26, verso de número 17, minha versão Almeida século 21, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? E ele respondeu: Vão até a cidade. Há certo homem e diz o seguinte: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Celebrai a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, ele disse: É verdade vos digo que um de vocês vai me trair. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: Sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: Quem me trairá, come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nem nascido. Também Judas, que o estava traindo, disse: Sei que não sou eu, mestre. Respondeu-lhe Jesus: Sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, esse é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu-lhe graças e deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois esse é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. E depois de cear, cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Até aí. Irmãos, Páscoa é a festa que nós estamos celebrando essa manhã. E eu devo dizer que a Páscoa ela está sob ataque. Essa data está sob ataque. O mundo está atacando a Páscoa. Afinal de contas, se você entra no mercado, a gente vê ovos de Páscoa à torta e à direita. Nós vemos o coelhinho ilustrado ali nas mais diversas prateleiras, lugares. Até mesmo muitas escolas promovem ovos de chocolate e o coelhinho da Páscoa. Porém, não se fala de Jesus nesse dia. A gente não consegue ver Jesus sendo colocado na boca do povo. Muito embora a gente consiga ver muito bem os ovos de chocolate e todo esse senso, toda essa dinâmica mercadológica. A cada ano, os ovos ficam cada vez mais cheios de chocolate e as pessoas mais vazias de significado. Tudo gira em torno da comilança, tudo gira em torno do doce, mas nada gira em torno daquele que deveria ser o centro da Páscoa. Jesus Cristo, sua morte, ressurreição e ascensão. A Páscoa está sob ataque. E isso a gente vê a olho nu. Agora, em contrapartida, eu também percebo que a Páscoa está sob ataque dentro da igreja. Porque de alguns anos para cá, eu não sei o porquê, mas muitos bons teólogos têm se levantado contra a celebração da Páscoa. Eles vão dizer que é uma cerimônia judaica, eles vão dizer que não tem nada a ver com uma festa cristã e que não existem motivos, razões para que a igreja celebre a Páscoa. Aquilo que deveria ser notório, Páscoa se trata a respeito de ressurreição e todos deveríamos saber disso, bem, não tão rápido. Ao que tudo indica, a Páscoa está sendo atacada fora da igreja e está sendo atacada dentro da igreja também. E por que a Páscoa está recebendo tantos ataques? É duro a minha missão essa manhã, porque a minha missão essa manhã é fazer uma defesa da Páscoa. Eu estou me levantando em defesa da Páscoa, porque eu acredito que essa cerimônia ela é cristã e ela tem muito a dizer a respeito da pessoa de Jesus. Então a minha missão é essa.
fazer uma defesa da Páscoa. E para isso, como texto-chave, eu gostaria de usar esse texto de Mateus, capítulo de número 26, aonde Jesus e os seus discípulos, eles celebram a Páscoa. Olha o que a gente vê no verso de número 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Páscoa também é conhecida como festa dos pães sem fermento, porque na Páscoa se come pães sem fermento. Jesus e os discípulos estão celebrando a Páscoa. Judeus, a origem judaica, portanto, estão celebrando a Páscoa. Quando a Páscoa começou? Era de costume deles, era cultura deles, estava no calendário deles, debaixo da cultura judaica. Então, quando começou esta cultura? Bem, começou em Êxodo 12. Se você abrir em Êxodo capítulo de número 12, o contexto são as 7 pragas. Vocês se lembram das pragas, das 10 pragas de Moisés contra o Egito? Vocês se lembram? Bom, o contexto é esse. E a última praga é a praga em que o anjo da morte passa por entre todas as casas do Egito e mata o primogênito, ou seja, o filho mais velho de cada casa. A Páscoa tem origem aí, você vai entender. Capítulo 12, verso 3 de Êxodo diz assim: digam à comunidade de Israel, no 10º dia deste mês, cada um de vocês tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Deus estava ordenando ao povo que pegasse um cordeiro. E pegasse um cordeiro para quê? O verso de número 8 diz, e o verso de número 7 diz, depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes das vigas das portas nas casas em que tomarem a refeição. Então, cada família deveria pegar um cordeirinho, imolá-lo, ou seja, matá-lo, pegar o sangue e passar esse sangue nos umbrais das portas. Olha que maravilha. Não tem diferença entre um açougue e a casa de muitos judeus. Pegar o sangue ali e passar nos umbrais das portas. O cheiro deve ser uma coisa maravilhosa. Mas era o que eles deveriam fazer. Por que eles deveriam fazer isso? O verso de número 12. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei de morte a todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, nas casas dos egípcios, em que houvesse o filho mais velho, o anjo do Senhor iria lá, iria matar esse pequeno ser. Verso 13. Mas o sangue do cordeiro servirá de sinal nas casas em que estiverem. Se eu vir o sangue, passarei adiante. Vai pular a casa. Não vai entrar naquela casa para matar o primogênito, vai pular a casa, porque na casa, no umbral da porta, tem o sangue do pequeno cordeiro. Passarei adiante, e não haverá praga entre vocês para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia em que eu passei, matei os primogênitos dos egípcios, será um memorial. Vocês o celebrarão como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Agora está aqui, comam pão sem fermento. Durante 7 dias, logo no primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois quem comer pão fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. E aí o verso 17 ele diz, portanto celebrem a Páscoa, celebrem a festa dos pães sem fermento. Páscoa significa passagem. Palavra-chave usada aqui no texto de Êxodo que nós acabamos de ler.
O anjo do Senhor passa pela casa dos egípcios e mata o primogênito. O anjo do Senhor avista o sangue no umbral das portas, sangue do cordeiro, e passa adiante. Páscoa significa passagem. E por que o pão é sem fermento? Representa livramento. Vocês não podem esperar os pães fermentarem. Não dá tempo de deixar o fermento fazer o seu efeito. Irmãos, todo bolo que a gente assa, a gente tem que esperar, não tem? Espera ali 1 hora, espera ali 2, para que o bolo cresça e a gente possa aproveitá-lo. No caso dos hebreus presos no Egito, escravos do Egito, eles não poderiam esperar o pão fermentar, porque eles sairiam às pressas do Egito. Eles seriam livres das mãos de Faraó. Então era Deus dizendo, não esperem o pão fermentar, porque hoje mesmo, com pressa, vocês têm que arrumar todas as suas coisas, coloquem os seus cintos, as suas sandálias, preparem tudo, porque hoje mesmo vocês vão para a terra que eu preparei para vocês de antemão. É isso que significa Páscoa. E nesse sentido, eu devo concordar com todos esses grandes teólogos que dizem que a origem da Páscoa é judaica, sim. Origem hebreia, origem judaica, passagem em hebraico, passar adiante do sangue das portas, pão sem fermento. Sim, eu entendo, a Páscoa é judaica, não discutamos isso. Mas existe algum significado neotestamentário? É isso que nós devemos nos perguntar essa manhã. Afinal de contas, a gente já entendeu que a Páscoa ela tem origem judaica, mas será que existe alguma equivalência no Novo Testamento? Existe algum significado neotestamentário para nós? Olhando para esse texto, eu penso que sim. E fazer a equivalência, ou fazer a tipologia, é algo que todo discípulo de Jesus deve fazer. Porque se a gente não faz, a gente começa a trazer a arca de isopor, a arca da aliança de isopor para dentro da igreja. A gente começa a colocar castiçal ali nas mesas da igreja. A gente começa a usar quipá, tudo que tem que ver com a religião judaica e que não tem que ver com a religião cristã. Por isso que é importante nós vermos o significado neotestamentário. Por exemplo, o templo. Por que é que nós não precisamos mais de templo? Porque templo no Novo Testamento somos nós. Nós somos casa de Deus. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele habita em nós, a igreja, o seu povo, sacerdócio santo. Por que nós não temos mais a Arca da Aliança? Porque a Arca da Aliança significa o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio e foi soprado sobre a vida de cada crente para que nós tenhamos vida no nome de Jesus. Por que crente não guarda o sábado? Afinal de contas, Deus mandou guardar o sábado lá no Antigo Testamento. Por que é que não guardamos mais? Porque não há mais a necessidade. Porque Hebreus capítulo 4 vai nos mostrar que sábado representa descanso. E em Jesus nós já temos pleno descanso de uma tentativa frustrada de conseguir a amizade, a afeição, o amor de Deus pelos nossos próprios méritos. Jesus é Senhor do sábado, porque Ele é o nosso descanso espiritual, porque nele nós estamos plenamente enraizados e podemos ter um relacionamento com Deus. E eu podia discorrer sobre a dieta, podia discorrer sobre as roupas dos sacerdotes, poderia discorrer sobre cada festa judaica do Antigo Testamento, e você chegaria à conclusão de que todas elas apontam para o tema principal da Escritura. E qual é o tema principal da Escritura? Não é o Evangelho. O tema principal da Escritura é a redenção, é o perdão. E todos esses elementos, Jesus, o Evangelho, o fim dos tempos, orbitam ao redor desse tema central da Escritura, que é o perdão, que é a redenção. E eu acredito que a Páscoa também tem um significado neotestamentário. E quem nos diz isso é Jesus Cristo.
Então não se preocupe, o compêndio doutrinário para a igreja continua sendo o Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos quais são as ordenanças, os decretos e os sacramentos para a igreja de Cristo. E vai continuar sendo assim. O que a gente consegue ver? O que a gente consegue ver é que assim como o sangue do Cordeiro impedia a morte de entrar na casa das pessoas, o sangue do Cordeiro Jesus impede a morte de te atingir. Era um cordeirinho, era um animal, cujo sangue no umbral das portas impedia o anjo da morte de passar. Mas Jesus Cristo, o nosso supremo Cordeiro Pascal, ele banha a sua vida, ele é aspergido sobre a sua vida. E quando você recebe esse sangue, a morte não pode te atingir. Não no sentido terreno, você vai morrer. Mas ao mesmo tempo você vai viver para sempre, porque você sabe o que é que te espera do outro lado. Paraíso, vida eterna, relacionamento de filho, amizade perpétua com o Criador. É isso que Cristo promete a todos aqueles que estão marcados, sinalizados com o seu sangue. É um apelo à redenção. Existe motivo de sobra para celebrarmos a Páscoa, meus irmãos. Porque nós não estamos celebrando a morte de um cordeirinho, a morte de um animal no umbral de uma porta. Nós estamos celebrando a morte do Cordeiro Santo de Deus, cujo sangue nos livra de todos os nossos pecados. A vitória espiritual de Cristo é grande. E é por isso que nós celebramos a Páscoa. Como é que Cristo celebrou a Páscoa? Ele celebrou a Páscoa debaixo de traição. Ele preparou a casa de João Marcos. Eles subiram até a galeria, o segundo andar. Ali estavam celebrando a Páscoa, mas nem nesse momento Jesus tinha descanso. Momentos antes de ser submetido à cruz do Calvário, ele é traído. No ambiente onde ele deveria estar entre amigos. Verso de número 21. Debaixo de traição. Enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vocês me trairá. Os discípulos preocupados, um após o outro: olha, Senhor, certamente não sou eu. Não, certamente não sou eu. Não sou eu. E não sou eu, não sou eu, não. E a maioria falou em verdade. Porque não era eles mesmo. Mas Judas, o traidor, aquele que estava entre os discípulos, também falou: Senhor, certamente não sou eu. E Jesus Cristo, olhando para a cara dele, disse: mentiroso. És tu. É você sim. Nem no momento de Páscoa, Jesus Cristo teve descanso. Ele a celebrou debaixo de traição. Judas representa os falsos irmãos que estão introduzidos na igreja. A igreja visível, ela não é só feita de crentes. Ela é também feita de falsos irmãos. Isso é comum. Na igreja mais perfeita de todas, Jesus Cristo, com seus 12 discípulos, um era traidor, não vai ser nós, a verdade da cruz, que vamos ser poupados de falsos irmãos, de traidores, de pessoas que escarnecem da fé. O importante é a gente poder dizer com verdade sobre nós mesmos: Senhor, certamente não sou eu. Eu quero dizer isso como João disse. Eu quero dizer isso como Tiago disse. Eu não quero dizer isso como Judas disse, porque Judas ele foi mentiroso, ele já estava traindo o mestre. Ele não mudou de ideia depois daquela cerimônia, ele já estava em vias de trair o mestre, ele já havia vendido o mestre. Judas é o falso. Não amava o Senhor, ele amava o dinheiro. Certa feita, depois de uma mulher ter derramado perfume nos pés de Jesus, um perfume caro, ele falou: esse dinheiro desse perfume aí serviria para alimentar os pobres.
E Jesus respondeu: os pobres de vocês sempre vão ter com vocês. Sempre vai haver pobreza no mundo. É uma profecia de Jesus. Sempre vai haver pobreza no mundo. Vocês não vão se ver livres dela. Mas vocês vão ter pouco tempo. Judas preferiu o dinheiro daquele perfume, que eu já estava pensando em botar a mão, já estava pensando em roubar, do que agradar o mestre, do que honrar o mestre, do que louvar o mestre. Você quer saber se você é um traidor? Você tem todos os elementos para isso. Estamos repetindo o que aconteceu naquele dia. É Páscoa, a mesa está posta, e cabe a você dizer: certamente não sou eu, em verdade ou não. Cuidado para não trocar Jesus Cristo pela vaidade. Cuidado para não colocar a si mesmo acima de Jesus. Eu amo mais a mim do que eu amo a Jesus. Você já é um traidor. Pastor, eu amo mais o meu prazer, eu amo mais o meu bem-estar do que eu prezo por uma vida com Deus, porque eu prezo por obedecer a Deus. Você já é um traidor. Se você ama o dinheiro, a pornografia, a vaidade, a prostituição, se você ama a si mesmo, ou qualquer coisa que estiver na lista de pecados, mais do que você ama Jesus, você já é um traidor. Se você ama mais o seu ego do que a Jesus, você já é um traidor. A ceia não é blindada contra falsos irmãos. Pelo contrário, a ceia se revela. A ceia se revela. Coma para a sua salvação ou coma para a sua perdição. Essa é a sua escolha essa manhã. Agora, o interessante é que também existe graça na Páscoa. Porque, afinal de contas, Judas não foi o único a cometer mancada. Você se lembra? Pedro também cometeu uma baita de uma mancada. Ele negou Jesus Cristo. Não negou uma vez só. Negou 3 vezes. E aí o galo cantou conforme a profecia de Jesus. Ceia também é lugar de graça. A ceia não quer dizer que você não vai pecar. Ceia não quer dizer que você não vai errar. Nem que por vezes, na sua vida espiritual, você vai mostrar que você não ama Jesus. Quem é que consegue orar assim: Senhor, eu te amo. Eu sei que muitas vezes as minhas atitudes mostram que eu não te amo. Eu sei que cada vez que eu escolho o pecado, cada vez que eu escolho o meu prazer, cada vez que eu escolho a mim mesmo, eu estou mostrando que eu não te amo. Senhor, mas acredite, eu te amo e eu quero te obedecer. Essa é a oração do crente. E Pedro caiu na real. Ele percebeu que havia traído Jesus. Talvez ele tenha se perguntado: será que naquela mesa não havia só um traidor, mas 2? Eu estou contado entre eles. Eu sou indigno, eu sou deplorável. Olha a guerra espiritual que eu travei. Eu disse que eu não trairia Jesus. Eu ofereci a minha vida para guerrear por ele. E com os meus lábios eu perdi tudo. Existe graça na ceia, existe graça na Páscoa. Porque quando Cristo ressuscitou, a primeira coisa que Jesus Cristo fez foi buscar Pedro na beira da praia. Ele se achava indigno. Não sou mais digno de ser apóstolo. Abandono todos os meus dons. Eu sou um traidor qualquer, eu vou é pescar. Jesus Cristo estava à beira da praia. E quando ele chegou ali, sabe o que Cristo fez? Ofereceu uma refeição. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele que não importa o quanto você esteja perdido. Ele atravessa e vai te buscar na areia da praia. O nosso Deus é o Deus que te espera à beira da praia. Existe graça para você que deseja obedecer, mas não existe graça para o dissimulado. Não existe graça para o traidor, para o mentiroso.
Como é que Cristo celebrou a Páscoa? Cristo ele celebrou a Páscoa mostrando o verdadeiro significado do pão. Agora, o significado do pão já não é mais pressa, passagem. Vamos, menino, corre, não dá tempo de esperar o pão fermentar. A gente tem que sair do Egito, a gente foi liberto. Corre, vamos embora. Não é mais esse o significado da Páscoa. Cristo pegou o pão, asmo, sem fermento, que já era preparado para a Páscoa, e ele dá um novo significado. Qual é o novo significado? Verso de número 26. Ele partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Será que você se esqueceu que na Páscoa também um corpo foi dado para que o anjo da morte não passasse? O corpo do cordeirinho foi dado. Como é que você tira um sangue de um cordeirinho? Matando. É assim que você tira. Eles mataram aquele cordeirinho. O corpo dele foi entregue para que os primogênitos dos hebreus não morressem. E o sangue fosse aspergido nos umbrais das portas. Mas agora não é um corpo de um cordeirinho. É o corpo do Supremo Cordeiro. Esse é o meu corpo que é dado por vocês. E os discípulos entenderam muito bem, porque a mente dos discípulos era judaica. A cabeça deles estava presa àquela cerimônia de Páscoa, importantíssima para a religião deles. Eles entenderam muito bem a equivalência. Jesus, o Cordeiro Pascal, seu corpo foi dado em meu lugar. O corpo de Jesus dado para vocês, tal como o Cordeiro da Páscoa. Um corpo ficou no lugar do seu. Isso é cristianismo. Alguém morreu em seu lugar. E esse alguém é Deus. E há um novo significado para o sangue. Sabe o sangue que foi aspergido nos umbrais das portas? Jesus pega o cálice, contendo vinho, coloração vermelha, remete ao sangue, lembra ao sangue. E o que ele diz a respeito do cálice ou do vinho? Tomando um cálice, 27, rendeu graças a Deus. Rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebam dele todos. Qual é o significado agora? Porque esse é o meu sangue. O sangue da aliança derramado em favor de muitos, não é a favor de todos, mas o sangue derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu falei para você que o tema central da Escritura é a redenção, perdão dos pecados, está aqui bem grande, em letras garrafais. Perdão dos pecados. Vocês se lembram do sangue do cordeirinho? Agora é o sangue do cordeirão. É o sangue de Jesus que é dado por vocês. Não é nos umbrais das portas. É na sua vida, para perdão dos pecados. O que mata não é mais o anjo celestial, mas o homem carnal. Jesus Cristo, por intermédio da ceia, ele está apontando o verdadeiro problema. O problema que acontece desde Adão, a desobediência do primeiro homem. O que mata não é o anjo celestial, mas é o homem carnal. É os seus próprios pecados, é as suas atitudes, é a sua mente que te afasta de Deus. Eu estou resolvendo hoje. Esse sacramento que eu estou consagrando, Jesus consagra, é símbolo da nova aliança. Da nova aliança. Jesus estava mostrando como resolveria um problema que vem desde Adão. E não só isso. A gente consegue perceber que ele pegou os elementos pascuais e deu um novo significado, ou revelou o significado, melhor dizendo. Mas agora a gente vê, no verso de número 29, uma promessa que para mim é a maior promessa da Páscoa. Essa que está aqui nesse quadro. Mas digo a vocês que desde agora não mais beberão desse fruto da videira,
até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Sabe o que se remete ao verso de número 29? Ressurreição. A próxima vez que vocês vão cear vai ser quando eu ressuscitar. Depois de 3 dias da minha morte, eu voltarei, cearei conosco, implantarei o reino do meu Pai, porque será pleno o meu sacrifício, vinda, morte, ressurreição, para provar que eu tenho poder sobre a morte, para provar que eu posso perdoar os pecados, para provar que eu sou Deus, dono de toda autoridade, o verdadeiro Cordeiro prometido antes da fundação do mundo, imolado antes da fundação do mundo. Eu virei e cearei com vocês de novo. É o que Jesus Cristo está dizendo no verso 29. Ressurreição. O nosso Cristo, o nosso Deus ressuscitou. Deus, homem, ressuscitou, mostrando que tem todo o poder. E aonde é que está esse poder hoje? Aonde habita o poder da ressurreição? Eita doutrina esquecida, hein? Poder da ressurreição. O poder da ressurreição habita em você, meu irmão. Como Cristo foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus, assim vocês também andem em novidade de vida. Romanos capítulo de número 6. Na cruz, você morreu e ressuscitou com Cristo, para agora ter uma nova vida, para agora viver em amizade com Ele, comunhão com Ele. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que tem tanto entulho na sua vida. Você está enfrentando o vício. Você está enfrentando a prostituição. Você está enfrentando a pornografia. Você tem vivido uma vida de mentira, de vaidade, de autoexaltação. Eu sei das suas tentações e dos seus desafios. No entanto, eu quero te dizer que Deus não te largou as traças. Ele não te abandonou. O poder da ressurreição habita em você, está em você, e no poder de Deus você pode vencer todas estas coisas. Todas essas coisas. E falar em verdade, Senhor, certamente não sou eu. E cantar um hino depois de cear. Ir para casa com Deus na sua mente, pensando nas grandezas de Deus e no seu eterno poder que está sempre cuidando de você. Você pode. Você pode. Eu quero te dar essa esperança. Deus não morre e Ele guarda um lugar para você no céu. É a vida. Ao contrário daqueles israelitas que passaram sangue do cordeirinho nos umbrais das portas, e algum dia eles morreram. Não naquela data, não naquela noite, mas eles morreram, eles vieram a óbito. Você não. Você vai viver para sempre. Porque a vida eterna está guardada para você, separada para você que crê em Jesus Cristo, o teu Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E, portanto, ali você vai viver para sempre. Você ressuscita com Ele. Fique de pé, eu quero orar com você, celebrar esse dia de Páscoa.